Boa tarde, segundo ano. Hoje nós vamos fazer nossa revisão de geografia e de religião. Na parte de geografia, a gente precisa relembrar tudo que a gente falou sobre tipos de rua. Então, quais são os tipos de rua? A gente tem essa, ó, que é uma rua que parece muito de interior, né? Que é a rua chamada Rua de Terra. Muitas das ruas que nós moramos hoje, antigamente, eram construídas desse jeito, né? Não existia o asfaltamento em todas as ruas de nossa cidade, principalmente aqui na suburbana. Então, nós do subúrbio já vivíamos em ruas parecidas com essas, né? Além dessa rua, além desse tipo de rua, a gente também tem uma outra que é muito importante, que é, ó, quando há essa modificação. Observe que aqui tem paralelepípedos, ó, que é onde vai começar a se asfaltar ou quando inicia-se o trabalho de colocação de paralelepípedos. Então, essas mobilidades que acontecem na nossa sociedade é para melhoria. Observa, rua de mosaico. Rua de mosaico é justamente o que eu falei. Aqui a gente pega pequenos pedaços, né, e transforma e há modificação. Olha como essa ficou. São pedaços de paralelepípedos, tá vendo? Que se transformou em determinado desenho. Vamos para a próxima? Ó, esse parece o calçadão de Copacabana. Olha que interessante. Continua ainda sendo rua de mosaico. Essa parte de rua de mosaico é muito encontrada na parte da orla de Salvador. Aonde a gente pode ir, sabe aonde? Vamos viajar um pouco, chegar um pouquinho mais longe, sair um pouquinho da suburbana, chegar na Barra. O calçadão da Barra, todo ele é feito dessa forma, feitos de mosaico, pedaços de pedras pintadas em determinadas cores. Imagine colocar pedacinho por pedacinho para chegar a um determinado desenho que ele queira obter. Vamos para a próxima. Ó, outra rua de mosaico, podemos passar para outra. E chegou na rua que nós temos na maioria dos nossos bairros, né? Digamos que tem uns que ainda tem aquela rua de terra, mas a maioria das nossas ruas, inclusive a rua da nossa escola, é chamada de ruas asfaltadas. Vamos ver qual é a diferença. Olha a mudança que ocorre nesse determinado local. Veja se não parece um pouco com as nossas ruas. Ela sempre vai ter um pedaço de asfalto ou um pedaço de passeio, né, de meio fio, e um meio de asfalto. Observe que legal. Então, lembra daquela rua que a gente viu no começo? Ela pode ter sofrido essa mesma modificação. Quais são as modificações que a gente pode encontrar nesse elemento? A gente tem menos árvores, observe, mais casas, construções de edifícios e a rua deixa de ser de barro e passa a ser rua asfaltada. Então essas são as modificações que podem ocorrer nas nossas ruas e no nosso ambiente. Então quando é para falar assim na prova, quais são as modificações em forma de objetos que podemos perceber nas ruas? Vamos lá, ó. Casas, edifícios, menos árvores, um passeio um pouco menos largo, porque na época do colonial não existia passeio. Então essas são as modificações sofridas na nossa cidade. Mas além disso tem a mobilidade. Poxa, Pro, o que seria então mobilidade? As transformações que ocorrem na nossa sociedade para melhorar a acessibilidade para todos. Que acessibilidade seria então essa? Acessibilidade, gente, é a locomoção de pessoas dentro da nossa cidade. Então, para que todo mundo, cadeirante, deficiente visual, e todo mundo consiga passar de um local para outro na nossa sociedade, há necessidade dessas transformações. Olha a primeira transformação. A gente viu que as ruas começam a se alargar, ó, começam a ficar mais largas. Além disso, a gente começa a ter o quê? Aí a gente vem, ó, semáforos. Aqui, porque agora eu não tô conseguindo observar, tem aqui também a... Fecha o play. Aqui a gente vai ter justamente Aí, essa é a transformação que eu queria mostrar para vocês. Essa transformação imensa no espaço geográfico da nossa cidade. Quando chega nessa transformação, as modificações vão ocorrendo. Quais modificações vão ocorrendo, minha prova?
Pronto, a cidade cresceu, diminuiu a quantidade de áreas rurais, né? Cria-se áreas urbanas. E aí, essas modificações que estão ocorrendo, ó, precisa trazer acessibilidade para todos. Todos precisam ter acessibilidade a esse determinado espaço, né? Então, para que todos tenham isso, quais são as modificações que vão acontecendo? Vamos para essas modificações. Vamos lá. Cria-se, então, edifícios. Cria-se, então, os edifícios, né? Cria-se as ruas. Deixa ela melhorar a imagem, porque a imagem ficou meio turva. Ó, e aí começa a ter um fluxo maior de veículos, tem a necessidade de construir pontes. Observe como é que está a nossa região do Iguatemi. Olha o quanto ela está sendo modificada, justamente para que tenha essa mobilidade e essa acessibilidade para todos. E diminui esse fluxo de veículo que é muito grande, né? Além disso aí, a gente vai ter, ó, uma outra característica importante para essa chamada de mobilidade urbana. Vou botar de novo. Ó, vamos lá. Vai mostrar agora essa característica dessa mobilidade. Que seria... Ó. Olha como era o meio-fio daquela época. Agora a gente tem, ó, essas linhas que é para ajudar as pessoas com deficiência visual, para que elas consigam andar por aqui. Olha o que eu falei. Existe agora o que? Faixas para pessoas atravessarem, entendeu? Aqui é para cadeirante, ó. Cria-se rampas para que cadeirantes consigam passar de um local para outro. Isso tudo são as mobilidades, são as modificações que vai ocorrendo na nossa cidade. Além dessa aqui, ó, dessa rampa, observando que, ó, bote de uma cor diferente para que o deficiente consiga ver. A gente tem acessibilidades para ciclistas, locais para poder as pessoas fazerem a caminhada, mas observa que a linha do meio continua para justamente facilitar a mobilidade das pessoas com deficiências visuais, ou até mesmo para aquelas pessoas que são cadeirantes. Então, tudo isso que a gente muda na nossa cidade era para fazer com que todas as pessoas consigam se locomover de um lugar para outro. Então, são dois assuntos. A gente tem tipos de rua, né? Asfaltada, com paralelepípedo, rua de terra. E aí a gente tem também a rua com mosaico, que geralmente essas ruas de mosaico são na parte mais nobre da cidade. A gente tem também a parte de mobilidade urbana, que são as transformações que acontecem na nossa sociedade para facilitar a locomoção de todos. Outra coisa importante é nosso assunto de religião tem muito a ver com isso aqui. Que quando a gente fala de respeito, a gente tem que respeitar o acesso do outro, né? Então, um aspecto também do respeito é a gente respeitar que o outro também tem o direito de sair, que o outro tem o direito de se locomover de determinado local para outro. Por conta disso que começou a surgir os ônibus, né, que utilizam, que tem elevadorzinho para poder levantar a cadeira de roda. Então, o nosso assunto seria respeito e educação. Ser educado é ser gentil, é ser cortês, é perceber aonde eu tenho que parar porque o outro começou. Tá certo, galerinha? Vai um vídeo no finalzinho e falando um pouquinho mais sobre o respeito, tá ok? Um beijo e até a próxima aula.